Fala pessoal, hoje a gente está com o episódio 3 do podcast Além dos Negócios. Aqui é onde a gente fala de empreendedorismo, de negócios, de política, economia, família, esporte. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodolfo Pereira, tenho 38 anos, formado em administração de empresas. Trabalho no ramo de construção civil, trabalhei muitos anos na rede moteleira, também sou consultor imobiliário e hoje eu estou aqui com 3 convidados super especiais, pessoas que já faz um tempinho que eu queria bater um papo, que vão elucidar alguns pontos aqui para a gente bater papo, e hoje a gente vai falar muito de política. E nada melhor que a gente falar de política com o nosso prefeito Paulo Ney. Paulo Ney, desde já, obrigado pela tua presença. Posso chamar assim, né? Às vezes o pessoal vai no podcast e fala, cara, eu conheço o cara, né? Também muito obrigado aí pela tua presença. E o Franco, que é um parceiro muito grande, que a gente já se conhece há muito tempo e também, né, diante da SEDET a gente tem, né, trabalhado juntos aí. Pessoal, eu queria pedir para cada um de vocês se apresentar, falar um pouco da história de vida, cedo me contar como é que um médico cardiologista virou vice-prefeito de Poços, o Franco da iniciativa privada, o Paulo, né, já está um tempo bacana na política. Então é esse bate-papo nosso aqui. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aí. Quer começar, Du? Faz as honras. Bom, primeiro, né, Rod, obrigado pelo... chamar de Rod também. Obrigado pelo convite, cara. É sempre um prazer estar falando disso, né? A gente acompanha teu trabalho, está de parabéns. E para mim é um prazer estar aqui. Bom, você... Como entrou na política, eu vou deixar o Paulo explicar, porque a culpa é dele, na verdade. Mas convite, assim, tudo foi obra dele. São coisas, né, que a gente não espera na vida, né? Mas o Paulo é um grande amigo meu de muito tempo também, desde a infância, né? Meu irmão era muito amigo dele, a gente ficou amigo. E ele me chamou e depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas mais do que tudo é por conhecer o Paulo, por saber a seriedade do Paulo, que eu resolvi encarar esse desafio, que é um grande desafio, mas que dá muito prazer também, e misturar um pouquinho com a medicina, a gente vai falar ao longo do podcast. Muito bacana. E aí, Franco, conta aí um pouquinho. Rod, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, né, que está levando notícias boas para Poços de Caldas, para o Brasil e para o mundo, né, que hoje a internet não é tão comum, não é tão comum, mas parabéns pelo trabalho aí. Reuniu uma mesa de peso aqui, de grandes amigos. Não, mas de pessoas do bem aí que estão se dedicando aí dias e noites pro bem de Poços de Caldas, e graças a Deus eu estou com eles, né? Eu tenho a confiança tanto do Paulo e do Dudu para estar fazendo um trabalho em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Poços de Caldas, e a gente tem muito que falar sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho que eles vêm fazendo aí para Poços de Caldas. Acho que é uma obra do acaso, né? Eu sou amigo do Paulo também de longa data, amigo do Dudu de longa data também, e hoje ele conseguiu reunir isso aí na prefeitura, e hoje estamos aqui para conversar sobre isso aí. Obrigado. Paulo, fala um pouquinho aí da tua trajetória. Todo mundo, né, fala, né, de onde que veio e tal, mas nada melhor do que você próprio, né, para falar como é que começou esse teu engajamento com a política, etc. E chegou no cargo de prefeito mais importante da nossa cidade. Rodolfo, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns por estar, como o Franco diz, né, trazendo notícia boa, falando de negócio. É legal de estar falando de política também, né? O pessoal pensa que quando fala de política vai falar de coisa ruim. E hoje a gente está aqui para falar de coisa boa. E começa a gente falando aqui, são mais do que a gente está trabalhando junto, a gente é amigo, né? Nós 3 aqui somos amigos já de longa data, e eu acho que é bem o perfil que eu gosto de trabalhar, né? Pessoas que eu conheço, que eu sei que são responsáveis, pessoas que são de Poços de Caldas, isso é importante a gente falar, e também pessoas, mais do que isso, pessoas da minha confiança, que eu sei que são pessoas do bem. Então eu tenho orgulho hoje de ter uma equipe trabalhando comigo, os dois são o maior exemplo disso, né? Pessoas são comprometidas com a cidade e também, além de tudo, né, mais do que isso, são pessoas do bem. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho pela cidade. Mas falar um pouquinho de história, né? Sou de Poços, nasci em Poços, morei minha vida inteira aqui, é aqui que eu criei minha família, sou apaixonado pela cidade, eu acho que todo mundo sabe disso.
Eu trabalhei durante muito tempo na Caldense, né? Tive 10 anos. Primeiro, eu sou formado em ciência da computação, sou da área de TI, me especializei em marketing, fui trabalhar como esportivo, trabalhei no Vulcão, depois trabalhei na Caldense por 10 anos. Ali na Caldense foi o local que eu fiz grandes amigos, muitos relacionamentos. E isso me credenciou a coordenar a parte do marketing da campanha do prefeito Sérgio no primeiro mandato dele. Então, a parte do marketing foi eu que fui o responsável. Depois veio a segunda campanha também, eu fui responsável pela segunda campanha. Fui no primeiro mandato secretário de comunicação e depois assumi a secretaria de governo logo na segunda metade do segundo mandato. Então, isso me credenciou para hoje estar aqui, né? Tá hoje como prefeito, coisa que eu tenho muito orgulho. Quem não é de posse, que não tem orgulho, não teria orgulho de ser prefeito dessa cidade maravilhosa que a gente vive, né? Os desafios são grandes, não é fácil ser prefeito de uma cidade hoje com mais de 170 mil habitantes. É uma cidade que, lógico, né, uma das cidades mais bonitas do país, na minha opinião, mas toda cidade tem seu desafio. Eu gosto até de falar, se cidade não precisasse, né, se ela andasse sozinha, não precisava de um prefeito para estar aqui. E hoje a gente tem orgulho, né? Tenho certeza que toda a nossa equipe tem muito orgulho de estar à frente dessa cidade aí, que, na minha opinião, como eu disse, é uma das cidades mais lindas, uma das cidades mais prósperas do país. Eu sou suspeito para falar também, já viajei um pouquinho e eu acho que não perde para nenhum lugar do Brasil e de fora também, né? A qualidade de vida que a gente tem aqui é descomunal. Morei 2 anos em São Paulo para fazer pós-graduação e voltei correndo, que eu não dava conta daquilo lá não, né? Que a gente... É até engraçado, sem querer te cortar, mas já... Não, pode ir, aqui fica à vontade. A gente estava hoje, você estava no evento, a gente estava com o pessoal da Índia hoje, o pessoal que trabalha, que faz hub de conexão, né, com a Índia, com consulados e tal, e eles falaram justamente isso, vocês têm uma joia na mão. O que o pessoal procura hoje para investir é local que tem qualidade de vida. E o que vocês têm que impostos, ninguém vai encontrar em lugar nenhum. Hoje o cara, quando vai trazer uma indústria para uma cidade, a primeira coisa que ele pensa é na qualidade de vida. Como que os funcionários deles vão estar inseridos dentro da cidade. E isso é uma coisa que traz um orgulho muito grande. O pessoal de Poços é assim, ele é vaidoso, ele gosta que fala bem da cidade, mas ele autorreferencia a cidade, né? Ele compara, tudo ele compara com Poços de Caldas. Não, isso aqui lá em Poços é melhor. E isso é muito bom pra gente, né? Isso eleva o nível da nossa cidade, mas mais do que isso, né? Nos traz a sensação de orgulho. Eu tenho muito orgulho, não só de ser prefeito, mas de ser daqui da cidade. E a gente tem que saber valorizar isso. A gente mora numa cidade maravilhosa. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas até criticando coisas tão pequenas, né? O matinho que tá alto, o buraquinho que tá ali, mas vamos pegar a nossa cidade como um todo e ver. É difícil achar uma cidade igual a nossa. Quem não vê essas qualidades e belezas de Poços, também na minha visão, não tá querendo ver, né? Porque não quer ver. Ô, Du, você quer me contar como é que você entrou ou deixa pro Paulo que fez o convite? Eu vou contando, o Paulo vai lembrando aí, né? Vai completando. Primeiro, né, quem não sabe, eu sou médico, né, sou médico cardiologista, morei em várias cidades, né, sou de Poços, saí para estudar, fui para Belo Horizonte inicialmente, depois para Uberaba, depois para São José do Rio Preto, depois para São Paulo e voltei para cá. Graças a Deus a carreira médica estava correndo tudo bem e sou casado, tenho 2 filhos e aí um belo dia o Paulão me liga, né, para falar que precisava falar comigo. Eu falei, ô Paulo, falar comigo, cara, você tem um monte de coisa pra fazer, você é candidato, vai falar com os outros, comigo você não precisa falar, não. Não precisa pedir voto, não precisa pedir voto em mim, não, que eu vou te apoiar, sou teu amigo. Aí um dia ele foi lá no consultório. Ele até achou que era consulta depois. Aí chegou e ele me fez o convite, né, e obviamente, né, uma responsabilidade dessa, a primeira resposta natural que a gente fala é não, né, até porque eu sabia que eu ia chegar em casa minha esposa não ia deixar mesmo, então eu já fui adiantado. Eu já estava, eu fazia parte do Partido Novo já, que por ideologia mesmo, por achar que era um partido que correspondia muito com as ideias que eu tenho de política. E aí o Paulo me chamou e aí ficou naquela, né, Paulo, de não, peraí, deixa um tempinho e tal. E até o dia que o Paulo deu um checkmate maior. E surpreendentemente, quando eu conversei com a minha família, que eu tinha certeza que você tá louco, você não para em casa, trabalha pra caramba, como é que você vai fazer isso? Adicionar uma responsabilidade dessa. Mas a minha esposa, eu lembro direitinho que ela falou, ó, você é um cara que trabalha no SUS o tempo inteiro, atende todo mundo, faz um trabalho diferenciado com tudo. É uma oportunidade de você fazer isso com a cidade que você quis voltar. Você teve 1000 oportunidades para ficar fora. São Paulo, estava trabalhando nos grandes hospitais lá, mesmo assim quis voltar. Vai lá, aproveita que você está ainda nativa, faz um bom trabalho
e sai depois, né? Ela deixou bem claro isso, né? e aí, né, para entrar na política você fica sempre com receio, né? Porque não adianta, né? O político, a imagem que ele passa não é uma imagem boa, uma imagem de gente desonesta. O Brasil, infelizmente, fez isso. A gente sabe que não são todos, mas criou essa imagem. E isso me fez entrar, porque eu conheço o Paulo, sei do caráter do Paulo, sei da honestidade do Paulo, e sabia que era uma oportunidade única de entrar para a política com uma pessoa que eu confio muito e que eu tenho certeza que quer o bem da cidade. Então, diante disso, eu topei o desafio, fomos para a eleição e ele, primeira vez candidato, eu também, e acabamos ganhando, né? Foi basicamente no susto, né? Foi as coisas para mudar também, se você pensar muito, se você quiser fazer no momento certo, na perfeição, você perde aquela oportunidade. E eu acho que a gente fez isso e foi muito, muito bem. Hoje que eu tô muito desafio, muito trabalho, a gente não para de trabalhar um minuto, né, Paulo? Mas a gente tem muita certeza que a gente vai melhorar e muito a cidade. E acho que isso é o que nos move, né, para fazer um bom governo. Vou fazer um comentário também sobre missão, né? Eu acho que tanto eu quanto o Eduardo encaramos essa questão de entrar na política como uma missão. Nós somos a cidade, a gente tem responsabilidade com isso. Filhos, nossa família aqui, nossas esposas. Eu também tive a mesma dificuldade. A minha esposa, no primeiro momento que eu falei para ela que ia ser candidato, a primeira coisa que ela falou foi, pelo amor de Deus. Mas depois a gente passa a entender, né? Se não fôssemos nós que estivéssemos aqui, quem estaria? Então, a gente tem responsabilidade com a cidade. Então, acho que isso que é bacana, a gente encarou isso com a missão, mas é legal falar que desde o começo, essa sinergia, nós dois damos muito bem. Eu vou falar com toda certeza. Vai ser difícil encontrar um prefeito e um vice que tem tanta sintonia quanto o Eduardo. E a gente fez uma campanha tão leve, né, Edu? Foi leve, cara. A gente fez uma campanha tranquila, vendendo verdade, vendendo, todo mundo enxergando que a gente estava ali de coração. Né? A gente podia estar em outro lugar hoje, eu em outro lugar, Eduardo em outro lugar, mas a gente escolheu estar aqui. Então, se a gente não encarar isso como missão, eu te falo, as dificuldades que se encontram no dia a dia te fazem pensar, será que é isso que eu quero para minha vida? Então, você tem que colocar a cidade sempre em primeiro lugar, né? A gente está aqui para isso. É um propósito muito grande, né? Exato. Na hora que você para pensar, né? Qual é o propósito? Sim, que você está fazendo? O grande, parece uma coisa muito bonitinha de falar, mas no fundo é o grande motor. Porque se você for pensar... exposição que você tem, que a sua família fica, a parte financeira mesmo, tinha uma carreira que me dava uma condição muito melhor do que a que eu tenho hoje, esse propósito, essa missão, e por isso, sabia que o Paulo também pensava do mesmo jeito e era uma oportunidade da gente fazer um governo bom mesmo com todos esses desafios e uma oportunidade e uma coisa que, como tudo na vida que você faz com propósito, com vontade, te faz crescer muito, né? O que a gente está aprendendo, né, Paulo? O Paulo já tinha uma experiência política maior, eu nunca tive essa experiência. O tanto de coisa que a gente está aprendendo, os relacionamentos bons e ruins que a gente tem que fazer, essa exposição mesmo, todo mundo saber quem é você, é uma coisa que muda bastante. Mas que quando você vê que alguma coisa que você plantou ali começa a dar certo, vale a pena todo esse esforço. E quando a gente fala, eu falo assim, vai ser difícil encontrar um prefeito e um vice que se dão tão bem, mas é porque a gente se complementa. Geralmente, o prefeito, o que ele faz? Ele puxa para ser vice dele uma pessoa que tem um perfil muito parecido. Eu e o Eduardo temos um perfil parecido, mas nós temos um gênero diferente. O Eduardo é aquele cara que gosta da resolução, da coisa rápida, né? Um cara tem temperamento mais explosivo no bom sentido. Eu sou a pessoa que pensa um pouco mais, tal, e a gente se complementa. Eu acho que se eu não tivesse o Eduardo do meu lado, com toda sinceridade eu falo, eu teria muita dificuldade para administrar a cidade, porque ele faz aquele contraponto. E na política, na administração pública, isso é preciso, né? Precisa ter pessoa que fala o contrário, que questiona. O Eduardo faz esse contraponto de uma forma muito bacana. Eu me sinto muito à vontade a falar isso, porque eu posso dizer com todas as letras, quem escolheu meu vice fui eu. Eu escolhi o Eduardo, e antes de falar com qualquer pessoa, só minha esposa sabia que eu tenho que falar para ela primeiro, né? Ver se ela prova. Não, esse é o principal, né? Só eu e ela sabiam o dia que eu fui falar com ele. Esse primeiro dia que eu fui falar com ele, ninguém sabia que eu ia falar com ele. Então eu fico muito feliz eu fico muito feliz de ter ser uma pessoa da minha confiança, uma pessoa próxima a mim, e que eu tenho certeza que o Eduardo ele tem uma característica que hoje é difícil você encontrar na política: lealdade. Hoje, tudo que você faz na política, você fica desconfiado. O que mais tem, Rodolfo, te falo com tranquilidade, é trairagem. E o Eduardo, eu tenho certeza, ele carrega com ele a honestidade, mas, sobretudo,
a lealdade, eu tenho certeza que vão ser 4 anos aí, lógico, de muito trabalho, mas de muita alegria também, porque a gente vai fazer o que for possível para cuidar bem da nossa cidade. Perfeito, a gente falou muito de desafios aqui, são muitos, né? A gente está chegando aí no final do primeiro ano, né? Ô Franco, fala você primeiro dos desafios que você encontra lá na SEDET, explica um pouquinho para o pessoal que não conhece, né? SEDET é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? Como é que você fomenta aí? É um trabalho que eu te acompanho, a gente, né, conversa sempre, está sendo bem feito. Eu costumo falar que essas empresas que estão, né, transferindo, iniciando aqui, a gente vai colher esses frutos 5, 10 anos, né? Ainda tem muita empresa construindo, começando a operação. Eu acho que isso aí é sensacional. Rod, antes de entrar no assunto da Secretaria especificamente, só puxar um pouquinho a fala do Paulo, vai falar de propósito, né? Que além da figura prefeito, vice, secretário, somos seres humanos. Pai de família, filho para cuidar, trabalho, problema familiar, tempo familiar e sentimentos. Então a gente está lá para acertar, para fazer o melhor para pós. Eu tenho certeza absoluta, tanto o Paulo como eu aqui, eu põe a mão no fogo, mas a gente dá a vida para que dê certo. Nem tudo sai como a gente quer, mas a gente dá a vida lá para que Poços tenha o melhor da gente. Isso aí é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente tem um propósito sim de fazer o melhor para Poços. Agradar todo mundo, nem Jesus agradou, mas que eu tenho certeza, e fica o meu recado para a população de Poços, que a gente está lá de corpo e alma para fazer o melhor para Poços, porque a gente tem um propósito de mudar a cidade para que nossos filhos vivem aqui. Então esse acho que é o propósito de todo mundo aí, queria complementar a fala dos dois. E no meu propósito, onde eu estou na secretaria, graças a Deus, um trabalho, graças a Deus e a confiança deles, lógico, mas é um trabalho que vem sendo feito, muito bem feito, eu com toda uma equipe, né, ninguém faz nada sozinho. Eu entrei como secretário nos últimos 2 anos do Sérgio, algumas coisas já andando, plantando algumas coisas, daí o Paulo e o Domingo que conduziram para o cargo, onde as coisas já estão dando mais a cara, até com a cara deles mesmo, nessa dinâmica de trabalho, onde Poços de Caldas hoje, e tem números, né, a cidade mais indicada para novos negócios em Minas Gerais, através do Investe Minas, do governo estadual. A gente tem uma conexão com o governo estadual que é fundamental para isso, ninguém faz milagres se o governo estadual estiver desconectado. Isso tem muito a ver com o Du e com o Paulo, para a conexão com o Zema, com todo o grupo lá. Só que a gente fez o nosso trabalho de casa, deixamos o solo propício para que os novos investimentos aconteçam. Isso seria hoje na prática, com grandes indústrias construindo aqui, gerando emprego, mas isso também já abrindo o leque para inovação, tecnologia, outros setores que vêm andando, como mineração, que está vindo forte agora, mas no modo responsável, onde o município vai ter um ganho disso, não só financeiro, mas com empregabilidade de alto nível de emprego também. É um trabalho, eu falei hoje, está num evento lá, ele é muito dinâmico e muito intenso, porque o ventou, muda o cenário, você fica para trás. Então a gente não tem esse tempo, a gente tem o tempo de estar sempre à frente dos negócios, uma geopolítica hoje muda o cenário para uma cidade. Uma crise mundial hoje reflete no município, então a gente está antecipando para que Poços mantenha essa crescente aí, que eu tenho certeza absoluta que vai acontecendo com esse projeto que a gente vem fazendo. Perfeito. Paulo, e fala um pouquinho aí, globalmente, eu digo de toda a cidade, né? Quais são os desafios e, claro, as oportunidades. Olha, Rodolfo, eu acho que Poços está muito bem nisso e pode melhorar, a gente vai por esse caminho aí. A gente está no primeiro ano, está estruturando para a gente atacar essas frentes. Primeiro, falar do Franco um pouquinho, eu tive a honra de trabalhar com o Franco na Caldense. O Franco era vice-presidente quando eu era diretor de marketing na Caldense e foi um trabalho muito bacana também, né? E muito bom, né, Paulo? Deu resultado bom. Muito bom, inclusive, Caldense quando foi vice-campeã mineira, que perdeu aquele jogo roubado do Atlético, nós estávamos juntos o campeonato inteiro. E áureos tempos. É legal falar isso, assim, o Franco hoje está na nossa equipe com várias qualidades que ele tem, mas mais do que tudo pela entrega. O Franco é um cara que é um cara de coração muito grande, mas ele, quando ele pega um negócio para fazer, ele vai até o final. E acho que essa é a cara da nossa equipe, né? Uma equipe, muitas pessoas não é a primeira vez que estão no público, mas a responsabilidade que todos têm é muito grande. E o Franco é sinônimo disso. A gente está vendo a cidade em pleno crescimento, desenvolvimento econômico, e isso vai continuar. É uma das tônicas do nosso trabalho, já emendando na outra pergunta que você fez, Rodolfo. É uma das tônicas que a gente está trazer. Antes a gente falava de trazer desenvolvimento para a cidade, trazer indústria só para falar de emprego. Poços hoje, graças a Deus, é uma cidade que tem muita oportunidade e só está em casa, sem emprego, quem quer.
porque oportunidade tem. E bate na porta da SEDET lá todo dia, empresário, né, principalmente de indústria, pessoal falando, eu estou precisando de gente para trabalhar. Esse é um dos nossos desafios. Formar a mão de obra qualificada, trazer o pessoal para o mercado de trabalho, é um grande desafio que a gente tem pela frente. Não adianta nada a gente lutar para trazer a indústria para a cidade, sendo que daqui a pouco pode ser que não tenha mão de obra. E muita coisa, né, Rodolfo? Como você disse aí, a gente está com 9 meses de governo, mas tem muita coisa que a gente já fez. Gosto de dar alguns exemplos. A questão da saúde. Até pouco tempo atrás, todo mundo ficava reclamando de ambulância de SAMU. Não tem, as ambulâncias estão estragadas, então uma ambulância para atender a cidade inteira. A gente, em 15 dias de trabalho, 15 dias, nós trouxemos 3 novas ambulâncias. Pode parecer que é coisa pequena, mas vai em outra cidade e vê se consegue fazer isso, né? Tem muita coisa que a gente fez. A saúde, a gente tem muito exemplo. O Eduardo está trabalhando diretamente nisso. Quando a cidade teve 5 unidades de saúde sendo construídas ao mesmo tempo? É uma pergunta que eu faço. Isso você não vai ver os outros falando em outros canais aí, né? Mas são 5 unidades sendo construídas ao mesmo tempo na cidade, no Country Club, no Campos Elíseos, no Santo André, até esqueço onde que é, no Tiradentes e o Hospital do Câncer. 5 unidades ao mesmo tempo sendo construídas. A educação, quem vê a educação de um ano atrás e vê a educação agora sem crítica nenhuma, porque tudo tem o seu momento certo de acontecer, já transformamos a educação da cidade em metodologia, trazendo o pessoal para estar trabalhando junto com a gente, trazendo a modernidade dentro das unidades, trazendo a questão da inclusão, que é uma causa que eu tenho trabalhado muito forte, que nunca foi levado tão a sério como está sendo levado no nosso governo agora. Obras pela cidade inteira. A gente vê Gabião na João Pinheiro, que é uma obra que foi começar na gestão passada. Eu não parei um dia de obra. O próprio Hospital do Câncer mesmo, que foi começar na gestão passada, a gente não deixou parar um dia. Construção de UBS, unidades de saúde que estão sendo revitalizadas, como a do Marco Divisório, ginásio do Marco Divisório, ginásio também sendo construído ali no Itamaraty 3, né? Várias unidades passando por reformas. É o trabalho nosso do dia a dia, né? Obras que é o que muitas pessoas não dão nem valor, igual a gente está fazendo ali na zona leste da cidade, trocando tubulação antiga, que está há muito tempo, casas que estavam até afundando na rua, hoje a gente está trocando ali no Ubirajara Machado de Moraes. Quer dizer, é muita coisa que está acontecendo. Mas você perguntou de desafio. O maior desafio que eu acredito que a gente tem, a nossa equipe toda, né, Edu, é a questão da educação. A gente precisa realmente trazer uma educação de qualidade. Sempre foi referência à educação, mas a gente precisa mudar um pouco, trazer a modernidade para dentro das nossas unidades. Esse que é o trabalho que a gente tem feito, porque a dificuldade que eu falo é uma questão cultural. A gente tem que mudar a cabeça, a gente tem que convencer, principalmente os nossos servidores, que a gente está no caminho certo. Mas eu posso te falar uma coisa com tranquilidade também. Os servidores da prefeitura têm comprado esse trabalho que a gente está fazendo. Não adianta estar aqui o Eduardo, o Paulo, o Franco, mais 10, 15 secretários, se o servidor da prefeitura não comprar a briga, né, junto com a gente. O servidor tem um papel importantíssimo nisso. A gente está aqui de passagem, quem fica é o servidor, né, e o servidor tem que entender os nossos propósitos. Eu tenho certeza, e a gente tem isso muito bem definido, o que a gente vai fazer nos próximos 3 anos. O primeiro ano é um ano de assentar, colocar nossa cara mesmo no governo, tentar vender para todo mundo, para a população também, a nossa forma de trabalhar, e daí para frente você vai ver que as coisas começam a acontecer. A cobrança, quando a gente ganha uma eleição, ela é praticamente imediata, né? Você ganhou no outro dia, ô prefeito, e aí, o que tá fazendo? O pessoal não entende que é um processo, né? São plantios, obras, né? Eu mexo com construção civil, né? Você tem a obra, as amarras do poder público. Sim, você fazer uma lista grande. Mas olha aqui, eu vou te falar, Poços de Caldas tem 50 creches. Tem 25 escolas e 5 PMJs. Poços de Caldas tem mais de 40 unidades de saúde, tem 170 mil habitantes. É uma cidade que todo dia, das nossas 80 unidades de educação que a gente tem, um dia vai ter uma goteira em uma. Na nossa casa, às vezes acontece. Um dia vai ter um matinho que cresceu ali e precisa ser cortado. Em todas as praças e parques que a gente tem na nossa cidade, todos os parquinhos que tem. Quem está procurando alguma coisinha para falar defeito, vai achar, porque a cidade é dinâmica, as coisas elas vão acontecendo. A gente tem que pensar no macro, o que a gente está fazendo para a cidade como um todo. É obrigação nossa cortar o matinho sim, tampar o buraco da rua, mas a gente está construindo um projeto para a cidade. A gente está até para apresentar daqui a alguns dias um plano de uma reforma econômica da prefeitura, que passa governo, entra o governo e fala, a prefeitura está em dívida, a prefeitura está passando dificuldade. Isso não é privilégio de Poços de Caldas, não. Todos os municípios passam por dificuldade. E isso vai aumentar cada dia mais, Rodolfo. Essa reforma tributária, então, vai ser um castigo para os municípios.
né? E isso vai aumentar cada dia mais. E tem que perguntar para a gente, que é isso? Vocês estão preparados para isso? O que vocês estão fazendo? Eu te falo, a gente está preparado e a gente vai estar apresentando um plano que vai acabar com essa história de ficar um jogando a coisa para o outro. Não, me deixou dívida, me deixou com problema e tal. Agora não, a gente vai criar um novo modelo, uma reforma econômica para a prefeitura, para tentar tornar a prefeitura viável financeiramente. Como eu te falei, é uma dificuldade que todos têm, mas a gente está aqui disposto a fazer diferente para virar essa página. Para a gente falar uma coisa interessante sobre isso, né? A gente vê, eu que nunca fui da política e vi agora, infelizmente a grande maioria das pessoas que estão envolvidas na política, vamos falar assim, eles entram já pensando na próxima eleição. Exatamente. Eles querem ganhar a eleição. Eu não posso elogiar o Paulo Nair, porque eu sou oposição a ele, eu tenho que falar mal. Então, assim, muitas vezes querem... as atitudes são, preciso ganhar a próxima eleição, então eu tenho que fazer desse jeito, em vez de fazer o que precisa ser feito. E uma coisa que a gente entrou, como a gente falou nesse propósito, não tenho intenção nenhuma de ser outra coisa daqui a algum tempo, nada disso. A gente tem que fazer o que tem que ser feito para a cidade, que senão a gente vai entrando nessa bola de neve. Vamos preparar, vamos fazer. Não, se a gente pagar isso aqui, se a gente fizer essa reforma, a gente vai perder voto, mas e daí? A gente precisa, nosso compromisso é com quem votou na gente para a gente fazer um bom governo, e não com quem poderia votar lá na frente. Então, acho que esse desafio de, essa questão de a gente pensar diferente, isso já vai ser muito bom para a cidade. Enquanto os políticos entrarem e quiserem fazer oposição por oposição só para ficar bem com o eleitoradinho dele ali, ou pensando na próxima eleição, vai ser esse show de horrores que a gente vê muitas vezes. E hoje, né, as redes sociais abriu para quem quer, fala o que quer e fala para aquele públicozinho dele. Então é isso que a gente está vendo. Muitas vezes a gente vê isso em canais de imprensa, internet, e a gente não está nem um pouco preocupado com isso. A gente está preocupado se a gente vai fazer a reforma, que vai ter dinheiro para a gente investir lá na creche, para a gente investir nas unidades de saúde, como é que a gente vai fazer para aumentar o orçamento da cidade, os investimentos, como o Franco tem feito esse trabalho bem feito, para que a cidade seja sustentável e evolua. Essa é a nossa preocupação. A próxima eleição, a gente não pode pensar, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer a partir de agora. Eu estava conversando com o Franco exatamente. O Franco não me deixa mentir, a gente estava falando exatamente isso, a questão da reeleição. Eu, particularmente, sou contra, eu acho que isso melhoraria muito a nossa política, talvez estender um pouco o mandato e depois a pessoa ter que ficar ali um período, ela pode voltar, mas sei lá, ter um mandato de 6 anos, tem que ficar 6... Porque exatamente isso. Eu confesso que eu pensava diferente, achava assim, não, e se o cara é bom, ele tem que continuar, porque senão você está punindo quem é bom. Mas hoje eu tô mais tendendo a pensar igual você, pessoal, mas tem que ser para todos os cargos. Sim, porque o pessoal, ano que vem o Brasil não aprova nada, né? Porque os caras estão pensando. O pessoal ele só pensa na eleição, ele precisa trabalhar, eu não posso, eu tenho que falar mal é mais fácil, né, do que falar bem. Então isso aí talvez seja uma das coisas, né, que pode melhorar esse aspecto político. Só que acaba com o Brasil, eleição de 2 em 2 anos. Eu acho que tinha que ser uma eleição única para eleger todos os cargos e o mandato fosse esticado para 5 anos, eu não defendo nem para 6, para 5 anos eu acho que é o suficiente. É um absurdo hoje, e isso acontece, não estou falando de posse, não, pelo amor de Deus, estou falando do Brasil inteiro. Um vereador sai do mandato, não, porque não perde o mandato, né? Ele está como vereador e sai para ser deputado. Né? E sabe o que acontece? Hoje tem gente e até próximo mesmo, gente que virou político profissional. Toda eleição, ganhando ou perdendo, e vai sair candidato. Hoje tem o maldito, até acredito que tem que ter, mas não da forma que é hoje, o fundo eleitoral. Então o cara sai candidato muitas vezes por causa do fundo eleitoral e outras coisas até. Mas isso existe, criou-se o político profissional. Alguns conseguem eleição e mesmo assim saem na eleição seguinte, e a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma continuidade política consciente. Eu acho que tem que acabar e só vai acabar, e isso já está tramitando, eu acredito que não vai ser rápido, porque quem está no poder que vota, né? Mas o que vai acontecer para moralizar a política brasileira, que tem que acontecer urgente, é igualar as eleições, fazer elas acontecerem ao mesmo tempo e prorrogar os mandatos por mais um ano. Essa é a opinião que eu tenho, que eu vou defender e tenho certeza que isso daí vai dar uma moralizada na nossa política. É o candidato profissional, né? O candidato profissional. Exatamente. Ele é candidato em todas as eleições. E se acontece uma coisa dessa, que não vai acontecer, infelizmente, com as polícias que a gente tem, mas de não dar dinheiro para fundo eleitoral, de proibir ter uma quarentena, você foi igual agora, eu sou vice-prefeito 4 anos, daqui 4 anos não posso fazer nada.
se acontece isso, para essas picuinhas de quem está querendo fazer coisa só para ganhar a próxima eleição. Eu acho que o Brasil tem bastante coisa a ganhar com isso. É um absurdo, né? A gente fala das pautas bomba, né? Às vezes o cara, eu estou falando de deputado, aprova um projeto que vai prejudicar as contas públicas só para não deixar o governo que tiver ali, né, ter o dinheiro e que, por outro lado, usa o dinheiro da máquina pública para a eleição, né? Isso é quase que surreal, não, né? Eu gosto de falar isso. Desde o começo, mesmo antes de assumir, eu falo assim, eu preciso da Câmara estar do meu lado. A Câmara de Vereadores é a Câmara que aprova as leis, a Câmara que fiscaliza. Mas eu falo assim, eu tenho muita tranquilidade de trabalhar com a Câmara, até quando estava na Secretaria de Governo. Sabe por quê? Eu não vou mandar projeto ruim. Eu não vou mandar projeto que seja ruim para a cidade. E por mais problemas que às vezes a gente tem essa disputa entre legislativo e executivo, né? Às vezes até por desconhecimento que a função faz, mas desde o primeiro dia nosso governo, os projetos que são de interesse da cidade, a gente não teve nenhum projeto reprovado. Sabe por quê? Porque nós temos uma equipe comprometida com a cidade, a gente não vai mandar projeto que é ruim. Né? Então, isso que você está falando aí, os poderes eles têm que ser independentes sim, mas eles são complementares. Quando a gente manda uma coisa que é de interesse público, a Câmara também tem que... O parlamento, né, até, isso funciona até a nível federal também, nível estadual, tem que saber, né, que o interesse que todo mundo está trabalhando é a população. Mas enquanto a gente tiver pessoas pensando no próprio umbigo, e às vezes até no sentido que o Eduardo falou, pensando em fazer, na próxima eleição, pensando em política, quem sofre com isso, quem quer? É a população que deixa de ter seus projetos. Eu sou oposição, não vou votar, esse projeto é bom, ele vai ter que a gente fala vai ter um ganho de capital político, né? É isso aí. E acontece, viu? Acontece. Muito, né? E às vezes a gente entra, né? A gente fica ali, o que é melhor para a cidade, como trabalhar aqui, assado, tal, discutindo o dia inteiro, fazendo, estudando a viabilidade. E a gente muitas vezes vê vereadores ou deputados pensando só como que a gente vai fazer para dar errado aquilo ali, em vez de vir e falar, não, vamos fazer um projeto bacana para a educação, que a gente está vendo que não está tão legal. Não, é muito pouco projeto e muita crítica, muitas vezes crítica por críticas, né? E não crítica construtiva que a gente aceitaria numa boa. Esse é um ponto que eu ia E uma coisa que eu, às vezes, as pessoas ainda não conhecem tanto, mas todo mundo conhece o Paulo e sabe tanto que ele é aberto ao diálogo, a receber todo mundo, ele nunca deixou de receber ninguém. Até altas horas da noite está recebendo gente lá e a gente está aberto, sim, para críticas que pensam em evoluir a cidade, mas não crítica por crítica, porque eu estou pensando na eleição daqui a 2 anos ou 4 anos. Aí, deixa eu falar uma coisa, eu adoro crítica. Eu adoro, às vezes as pessoas falam assim, às vezes faz crítica, não sei o que, até para provocar. Eu adoro crítica, eu sempre adorei, eu gosto mesmo, eu gosto de desafio. Tá falando que o negócio tá ruim, eu falo assim, nossa, que legal, tá falando que tá ruim, daqui a pouco eu vou lá e vou arrumar. É legal isso daí. Eu não ligo para a crítica, principalmente quando a crítica ela tem politicagem no meio, porque eu sei quem está hoje como prefeito sou eu, quem tem o poder de resolver o problema ou não sou eu. Não vou resolver os problemas ao mesmo tempo, é difícil. Tem dificuldade financeira, como a gente falou aqui, tem muita coisa para fazer numa cidade desse tamanho, mas eu te falo com tranquilidade. Eu tenho prazer, às vezes, de ver alguém apontando um problema que eu falo, pô, daqui a pouquinho eu vou resolver isso daí. Isso é muito bom. E as críticas, muitas vezes, elas acabam nos ajudando a governar. O ponto que eu ia tocar é isso. Às vezes você recebe uma crítica, mas não é construtivo e mostrar uma saída. Ou essa garrafa não está no lugar certo, põe ela aqui que vai melhorar. Sim. Então, se eu criticar por criticar, não leva a caminho nenhum. Se tivesse todo mundo em prol, né? Ele vai fazer uma crítica porque eu quero que aquilo melhore. E você às vezes não está vendo, ninguém é perfeito, você não está vendo esse caminho, tem esse aqui, que vai ser um caminho bacana, que vai melhorar a cidade, né? Muita coisa ajuda a gente a resolver. Esses dias eu recebi uma crítica de uma pessoa que foi numa unidade de saúde e foi mal atendida. No outro dia, 7 horas da manhã, eu fui na unidade, a coordenadora da unidade estava na unidade, eu falei, pô, um paciente reclamar que foi mal atendido, isso não pode acontecer. Então, às vezes, a gente está corrigindo um problema, né? Isso faz parte. É bom a gente lembrar que a gente está trabalhando com pessoas também. São 7 mil servidores na prefeitura, gente. 7 mil. Um dia vai acordar um com a pá virada aí, não vai estar com a cabeça boa. Isso acontece, né? O que a gente não pode é generalizar o trabalho. Até porque de 7 mil servidores, eu tenho certeza que a grande maioria é comprometido com o trabalho, é comprometido com a população. E a gente não pode jogar todo mundo no mesmo baralho porque acontece um problema particular. E às vezes, por causa de uma questão particular, a pessoa causa um alvoroço, né? Como eles falaram aqui, o celular faz isso hoje, né? É muito fácil você atingir as pessoas. A gente só não pode deixar se contaminar. A crítica faz parte do trabalho, né? Na cidade, principalmente você está direto com o público,
Mas o Paulo falou assim, impulsiona também, a gente abre os olhos para uma coisa que possa passar despercebido, mas o dia a dia é isso. E eu acho que sim, a gente tem que pegar a crítica, absorver ela e fazer o trabalho que tem que ser feito. Também não pode também ficar muito, prestar muita atenção no que vem de lá para cá, que vem tiro tudo que é lado, mas você tem que estar focado no trabalho. Trabalhar, né? E gestão pública é gestão de pessoas, 7 mil pessoas, você tem muito dinâmico isso. Uma ideia, né, Franco? A Poços, mais ou menos, tem o mesmo porte que Pouso Alegre. Nós temos quase 7 mil servidores. Pouso Alegre tem 2 mil. Tantas unidades que a gente tem, como o Paulo falou. Então, assim, o desafio de fazer essa gestão de 7 mil pessoas com tantas unidades é muito maior. E quanto mais pessoas, mais chance de ter problema. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. O que não pode é ser sistêmico isso. E nem ser aquela coisa de aproveitar algum problema para fazer narrativas do mal. A gente tem e esse filtro a gente tem que fazer. Quem está precisando realmente e quem está fazendo política com as coisas que não estão andando como deveria. Bacana. Agora vamos entrar um pouco na vida, né, na vida pessoal, mas no íntimo, que eu gosto muito de trazer isso, né? Sempre trago empresários, pais, maridos, né? E assim, eu sou da iniciativa privada, 3 empresas, a gente sabe quão desafiador é a gente ter um tempo de qualidade com a família, etc. Né? Ter um tempo de descanso. E no poder público, mais ainda, né? É muito compromisso, é uma inauguração, é né, alguma coisa solene ali que tem que estar a presença. Queria que cada um falasse um pouquinho como que gere isso aí, porque realmente é um desafio grande. A gente até brincou aqui, perguntar para a esposa se eu posso ir, se eu não posso ir, e a gente sabe que realmente é assim, né? É muito difícil conciliar. Às vezes teve alguns dias, eu escutei um comentário, né? Não vale nem a pena falar de quem é, mas um comentário de uma pessoa que falou assim: depois que você aceita ser prefeito, prefeito é prefeito. A pessoa física você deixa de lado. E não é isso, cara. A gente, em primeiro lugar, está na nossa família, né? A gente está aqui de passagem, como eu disse, nós estamos na função de prefeito, vice-prefeito, secretário, mas a prioridade nossa de vida tem que ser nossa família, sim. A gente está vivendo esse momento, acho que as famílias, né, como o Du falou quando falou para a esposa dele, que a intenção, né, ou a não intenção naquele momento de ser o vice-prefeito, a família nossa ela tem que ter esse entendimento também, né? Lógico que a gente tem que ter o tempo de descanso, a gente tem que ter um tempo para a gente, tem que ter um tempo para os filhos, mas é um desafio muito grande isso, Rodolfo, muito grande mesmo. O tempo que eu tenho para minha família é no final de semana, quando eu tenho, né? Eu chego em casa todos os dias tarde, muitas vezes meus filhos já estão dormindo, eu fico pouco tempo com a minha esposa, que também passa um pouco, a gente já está tarde, a gente vai dormir, volta a se ver no dia seguinte, meus filhos estudam em horários diferentes ainda, não tem, a dificuldade é muito grande, o tempo nosso é muito curto. A gente tem que aproveitar o pouco tempo que a gente tem. Domingo passado mesmo eu falei mesmo, para a minha assessora, eu falei, nossa, não marca nada para mim, que eu tenho que ficar com a minha família, dá saudade. É difícil. E muitas vezes, até quando a gente chega em casa, nem estando em casa a gente tem tempo, porque é telefone, é problema que a gente está resolvendo. A gente tem que saber conciliar, lógico, mas acho que a família também ela tem que entender. Isso eu só tenho que agradecer, né? A minha família ela entende isso, ela sabe da dificuldade de ser prefeito, do tempo que me toma isso. E sem a família junto, sem a família entendendo, isso acho que a gente não conseguiria, ninguém consegue, né? Tá numa posição que a gente está hoje. Por isso, aquela questão que a gente falou do propósito, né? Um Exatamente. Sacrifício tão grande, mas o propósito a missão também a missão é para a família, né? Não é nem só para nós, não. Uma missão para a família, né? A cidade que eles vão herdar, vamos dizer assim. Exatamente. E você, Franco? O Paulo falou, é um desafio, Rodolfo. Eu brinco que a gente tem 3 turnos, né? Tem o trabalho de cedão e à noite sempre tem alguma coisa ou outra. Se não for todo dia, 3, 4 semanas você tem esse terceiro turno, mas assim, eu amo o que eu faço, Rodolfo, então assim, a família entende esse meu amor, esse meu brilho no olho de fazer esse trabalho, porque também tem um ganho deles junto, ver o pai feliz, ver o marido feliz. Eu sou casado com a Helena, tenho um filho, o Filipe, de 6 anos. Sim, Deus, família e trabalho. Então, a hora que isso vira uma salada, uma coisa que vai misturando no tempo junto, o dia tem 24 horas, ele não vai crescer, a semana tem 7 dias. Então é 7 por 7 e trabalha, mas assim, é um desafio, sim, tem que ter a pessoa, assim, não é o prefeito, ele é um ser humano, o secretário é um ser humano, o vice é um ser humano, eu já falei isso. Mas a gente está aqui para trabalhar e ter esse desafio de unir essas pontas onde fique confortável, não confortável, parado, né?
compreensão de ambos os lados. A gente sabia que tem que estar exagerando um pouco, tem semana que fala, pô, semana eu exagerei um pouco, vamos compensar no fim de semana um pouquinho mais ou não, vamos. Então você tem que ter esse jogo de cintura, uma comunicação aí, para o trabalho andar. A gente sabe que nessa missão, esse propósito, queira ou não queira, a gente tem uma data final de mandato. O que vai aqui para frente, a gente não pode contar que o nosso trabalho daqui 4 anos, 3 anos, já foi o primeiro ano, daqui 4 anos. Então a gente tem um pouco início, meio e fim desse mandato. O que é para frente a gente não sabe. Então eu faço todo dia o melhor ali, sabendo que esse mandato vai ter um fim. Se for continuar no outro ou não, só Deus que sabe, o trabalho vai direcionar para isso. Então a entrega é grande e esse equilíbrio com as bolas aí para que fique bom para todo mundo. E o cedo, que além de tudo isso, ainda é médico. Já faz cirurgia, faz consulta. Na verdade, antes de entrar na política, eu já fiz um treino bom na família, né? Porque como médico cardiologista, eu passava muitas noites fora de casa, de plantão, aquele negócio de... Não, hoje é domingo, nós vamos ficar juntos. Toca um telefone, eu ia pro hospital, eu voltava 9 horas da noite. Então acabou isso... Tava infartando, então jeito, assim, né? a família, vamos falar assim, eles já foram acostumando com essa questão do trabalho, né? Mas primeiro é agradecer, né, porque eles sofrem bastante, né, as filhos pequenos, a gente tem essa jornada tripla, para não falar quadra, porque muitas vezes às madrugadas, ontem mesmo eu saí da prefeitura 10 da noite, estava entrando em casa, falei oi para a criança, o hospital me chamou, voltei para o hospital. Tá quebrado ainda. Tá quebrado ainda. Mas eu acho que é isso, o grande lance é os poucos momentos que a gente diminui com a família é aproveitar. Então é aquele negócio de tornar aquele pouco tempo muito produtivo, né? As crianças, quando eu estou em casa, eu tento afastar do celular, ficar com elas mesmo, brincar mesmo, fazer as coisas que elas precisam com a esposa e tem que agradecer demais. Mas por outro lado, eu tenho certeza que eles também, essa distância quando chega parece que é mais gostoso também, né? Na hora que eu estou com meus filhos, você não precisa fazer mais nada, tá em casa com as crianças o melhor momento da semana, é isso. E eles são muito legais, né? A esposa, principalmente, eu tenho 2 filhos pequenos, 5 e 8 anos, o Gustavo e a Júlia. A gente acaba que a esposa fica sobrecarregada e a gente tem que agradecer demais elas por tudo que está acontecendo. E a exposição, né? Queira ou não queira, as crianças... Eles já entendem, Eduardo, como é que é isso aí? Depois vocês me Graças a Deus é bem lúdico, eu acho que ainda eles entendem, mas é uma coisa que eles acham bonitinho, né? Então acho que nesse ponto, ainda nessa idade dos meus filhos, é um pouco mais fácil, acho que o Franco também. O Paulo já tem um filho um pouquinho maior, mais velho, eu acho que aí ele já tem a parte ruim também, né? Que eu acho que eles são cobrados de vez em quando, alguma coisa assim. Brincadeira na escola. Eu tenho 2 meninas mais velhas, né? E os meninos pequenos, o Sávio, ele já entende, o Sávio está com 12 anos, então ele já entende, lógico. E o Dante, o meu filho mais novo, tem 9 anos, Dante inclusive é autista, é bom a gente falar, é uma das minhas causas, o Dante é uma belezinha, mas ele ainda não entende, mas igual o Du falou, mais de uma forma lúdica. Mas o sonho nosso era ter uma chavinha, né? Você sai lá da prefeitura, você liga a chavinha, desliga e entra no outro mundo. Mas isso não tem, e tem que lembrar que além da família, a gente tem que ter tempo para cuidar da saúde da gente. E isso que eu acho que é a dificuldade que eu estou passando maior, eu não estou tendo tempo para cuidar da minha saúde, e acho que isso a gente tem que fazer. Eu acho que da minha mente eu consigo cuidar. Agora a saúde, eu acho que a gente precisa de um tempinho, eu tenho que tentar me ajustar nisso daí, até porque a gente não comentou aqui, mas o Eduardo, antes de falar o sim, que aceitava se eu ouvisse, ele falou para mim, isso foi exatamente, falou assim, ó, eu preciso só que você faça uns exames aí. Isso você tá... Eu fiz, cara, você acredita? Eu queria tanto que ele fosse isso, eu vou fazer. Vou fazer, vai dar certo. Uma coisa que ele tinha que garantir que ele não ia morrer nesses próximos 4 anos. E aí eu fiz um check-up e falei, tá bom, né? Só respondeu depois do check-up. Aí eu fiquei tranquilo, já que eu já fiz esse check-up aí, daqui a uns 5, 6 anos ainda vou estar tranquilo. Mas esse negócio de... A minha esposa fala, né? Meus pais falam, cara, como é que você faz? Você tá no meio da reunião, você tá atendendo paciente, você passa na hora do almoço, daí de manhã você sai para fazer um exercício. Mas assim, hábitos, acho que você se organiza. Hoje eu sou um cara que durmo 10 horas da noite, eu tô dormindo, já tem que ir embora dormir. Acordo 5h30 da manhã, então você vai criando esses hábitos. E eu acho que e o que eu tenho aprendido muito é a organização. Se você organizar, você consegue tocar tudo. E esse propósito, essa vontade de trabalhar, né? A gente vai te impulsionando, você vai vendo as coisas acontecer. Tem dias, né? Vamos ser honestos,
que umas conversas ruins, você fala, puta, energia ruim é normal. O que eu tô fazendo aqui e tal, mas e você vai adaptando com aquilo, né? E eu por ser médico, sempre tive essa rotina muito louca mesmo, de madrugada, de acordar, de não dormir, então é uma coisa que eu também fui acostumando ao longo da vida. E aí que entra o que a minha esposa falou quando o Paulo fez o convite. Agora é a hora, agora é que você tem disposição, agora você está fazendo. Depois, aí é a hora de você fazer outras coisas, seus filhos vão estar mais velhos, você vai ter outros problemas para ter. Então, nesse ponto, a gente tenta se organizar e doar o máximo possível. O Franco falou, família, fé e trabalho. E tem o lado da fé também, a gente não pode esquecer, a gente tem que ter o nosso momento com Deus, né? Isso é uma coisa também que eu prezo mesmo, e meus momentos eles são diários, até porque se a gente não tiver fé também, a gente não consegue levar à frente o trabalho que a gente quer fazer. O Du falou, a energia que a gente vive ali é um ambiente, não gosto de falar de ruim, mas é um ambiente carregado. A pessoa, quando ela chega ao ponto de procurar a prefeitura, procurar o prefeito, chegar para ele, é que ela está com algum problema, e a gente está ali para resolver. O pessoal fala, não fez mais do que obrigação, mas é mesmo, é obrigação do prefeito estar resolvendo os problemas. Muitas vezes são problemas individuais, mas a pessoa, para chegar num estado de procurar um prefeito ali dentro do gabinete, bater na porta do prefeito, é porque está com algum problema. Mas esse excesso, quando tem muita coisa ruim, né, vai criando um acúmulo na gente de energia mesmo, eu acredito muito nessa questão de energia, e nos faz chegar em casa às vezes esgotado. E quando você chega em casa esgotado, você deixa de dar atenção para o teu filho, faz mal para a tua saúde, né? Então, nesses momentos, a gente tem que se apegar a Deus. Eu faço isso, o Franco faz, nossa, isso também, diariamente a gente tem que fazer isso. E muitas vezes você quer fazer isso, vou resolver esse problema. Só que você não consegue, tem coisas que foge da alçada. Esse dia é um né? dia que você sente mal, porque você quer resolver, você sabe que a pessoa precisa que seja resolvido e você não consegue. Esse é um dia que a energia dá uma... Mas aí você chega em casa, abraça as crianças, faz a brincadeira, a energia dá aquela renovada para começar de novo. Toma um banho e vambora, né? Joga uma partida de tênis, agora não tá podendo, né? Não, mas fiquei jogando, mas faz parte. Mas o esporte, para mim, apesar de não parecer, ele me dá, o meu psicólogo, meu psiquiatra, minha energia é no esporte. Então uma hora por dia lá, então que eu tento quase sempre que fazer. negociável. Eu vou de manhã, de manhãzinha, 6 horas da manhã, fim de semana eu tô sempre fazendo alguma coisa. Sempre é muito, né? Sempre é mentira agora, né? Que a gente tem muito evento também. Mas eu procuro sempre fazer porque me dá essa força aí para tocar esse tanto de coisa que a gente tem que fazer ao longo do dia. Isso aí. Rodolfo, só fazer uma alusão, eu gosto de ter um entendimento, o ser humano, nós somos uma pessoa só, o corpo, o espírito e o físico. Não tem como o Franco ser um bom secretário se ele não é um bom pai de família, se ele não está se cuidando. Não tem como ser um baita pai de família se eu não entrego no meu trabalho, ou se eu não me cuido. Então eu vejo uma conexão em todas as frentes interligadas. Se eu estou correndo 5 horas da manhã, não é que eu quero ser um baita atleta de corrida, estou me preparando, porque eu sei que nas 8 horas da manhã eu vou estar entrando no trabalho com sangue no olho para resolver as coisas acontecer. Entendeu? Então é uma interligação, por que a gente vai buscar um Deus? Para dar uma consciência para a gente, porque aquilo vai me ajudar com a minha família, vai ajudar no meu trabalho também, e nesse relacionamento que a gente se cria. Então o ser humano, eu tenho isso muito forte na minha vida, a gente é um. Então, não tem como o Rodolfo ser um baita cara, se não é um cara legal em casa. Sabe, a gente é um, não é dois. E isso vem no autocuidado, vem na fé, vem no trabalho. Então eu acordo pensando assim, o Franco eu acordo com 4 horas da manhã para me cuidar, mas não é um luxo meu. Eu estou me preparando para o dia que eu vou ter, porque a atividade física vem na minha vida como saúde mais mental do que física. Então eu prezo muito para a saúde mental para ter essa entrega. Porque a gente bobear o pensamento, você dispersar um pouco, você vai para um negativismo, você vai para uma depressão. Então isso é tipo um barco à vela, segurar para estar fazendo isso, para estar trabalhando melhor, sendo pai de família melhor. Então eu acho muito legal essa junção de circunstâncias, porque no final a entrega vai ser melhor, tanto profissional, como pai de família, como ser humano. Eu concordo plenamente, acho que a gente está, né, conectado. O exercício é muitas vezes mais mental do que físico, né? E para a gente estar saudável para uma resolução de problemas, o cérebro é o órgão que mais gasta energia, porque ele comanda tudo. Então, né, a gente está bem nutrido, alimentado, tentar comer mais ou menos isso que o corretamente. Franco falou é muito importante. Se você não é um bom pai de família, se você não é no meu caso, um bom marido, um bom médico, você não vai ser uma boa pessoa pública. Acho que isso aí é essencial. Você fala, mas eu formei em Harvard. Se você é uma pessoa ruim, você vai ser um profissional ruim.
Então, acho que isso aí é muito importante, a gente tem que cuidar disso. Isso, eu não consigo achar, não, ele é uma pessoa ruim, mas ele faz muito bem o trabalho. Eu desconfio muito dessa pessoa. E a saúde mental, né? O Paulo, né, que está do meu lado aqui, não, o Paulo tem uma saúde mental muito forte, muito boa. O Paulo é um cara que você não perde o centro, eu nunca vi ele perder o centro e a razão no momento de dificuldade. Então ele tem uma saúde mental onde ele faz o trabalho que ele está fazendo. Porque ele é colocado à prova toda hora, todos os minutos ali o prefeito é colocado à prova. De um jeito ou de outro, o telefone, alguém que foi lá, então a saúde mental é essencial. Então, se a pessoa que não tiver uma saúde mental não suporta um cargo público, isso é fato. Ele tem que estar equilibrado. De várias maneiras. Sim. Tem gente que chega e pede pro prefeito com muita educação, tem gente que xinga e fala que você é um vagabundo e você tem que ter uma ideia que ele trouxe não aconteceu do que ele queria, a própria equipe interna aqui tem que acelerar. Ter esse jogo de cintura aí, o Paulo realmente faz isso, a gente tem aprendido muito com ele. Perfeito. Agora eu vou tocar em alguns pontos específicos que eu acho que são importantes para a cidade. Tem muita gente falando, o pessoal tem dúvida e às vezes eu acho que um deles são as terras raras, né? Que hoje está no noticiário mundial, né? O Trump querendo pegar da Ucrânia, não quer deixar a China. E é o futuro, tudo tem chip, tudo vai ter cada vez mais chip, né? Que depois a gente até vai entrar no assunto da inteligência artificial, né? Como que tá isso daí, as empresas que estão vindo, já estão se estruturando para começar a exploração, uma exploração que respeite o meio ambiente, né? Eu acho que o desenvolvimento pode caminhar junto, né? Eles não são, né? A gente, né, ter o desenvolvimento econômico a qualquer custo, né? Então, dá um panorama pra gente aí, como é que... Bom, a questão das terras raras, eu acho que é novidade para todo mundo. E para todo mundo, quando eu falo mundo, é o mundo mesmo. É para todo mundo. Então, a gente vê muita gente falar, fazer crítica, outras pessoas elogiar. Mas para a gente tem que saber, a gente tem que estar na consciência nossa que é uma coisa nova. Até para a cidade mesmo, é uma exploração mineral diferente de tudo que aconteceu aqui. É uma exploração que ela é feita na argila, não é feita na rocha, né? Então, é tudo muito novo para a gente. O que a gente não pode é fugir de algumas responsabilidades. Eu me preocupo com a questão ambiental, me preocupo sim, mas eu preocupo mais ainda com a questão social. O que isso vai trazer de impacto para a nossa cidade, né? O que isso vai consumir, principalmente de emprego, principalmente de moradia, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Eu tenho conversado muito com as empresas que estão vindo para cá e tenho demonstrado que eu preocupo com a questão social sim. As empresas estão vindo para a cidade, mas elas também têm que saber que o futuro, né, o futuro da nossa cidade depende muito do trabalho que elas vão fazer. Então, eu deixo muito claro qual que é a contribuição que o município vai ter pela exploração que vocês vão fazer. Esse é o primeiro ponto. A questão ambiental, a gente tem que lembrar uma coisa, independente do município querer, não querer, ou do que o município faça, isso é uma responsabilidade do Estado. O licenciamento da exploração mineral é uma responsabilidade do Estado, tanto do governo estadual quanto do governo federal, né? Então, a gente tem que tentar, o município ele não pode sair perdendo nessa briga. O município, quem está aqui, eu tenho responsabilidade nisso, lógico que tem, eu tenho que ver, avaliar todos esses impactos para saber qual que é a melhor forma da gente poder estar trabalhando. Mas é uma questão que vai ser muito discutida ainda. Como você disse, é o futuro do mundo, está tendo briga no mundo inteiro por causa de terras raras e a gente está, entre aspas, né, sentado em cima desse tesouro aqui. O que a gente tem que saber é equacionar as equações, né, pôr tudo na conta e saber o que o município perde e o que o município ganha. E isso eu acho que está muito claro, assim, o objetivo nosso. O que a gente precisa é ter mais informações, porque, como eu disse, é um processo novo para todo mundo. A gente, né, só completando, o Franco vai explicar, porque tem um cara que entende, é o Franco. Mas, assim, pensando nisso, quando a gente foi montar nosso time de secretário, a gente já colocou o Theo, né, o Stefano, que é um geólogo, professor universitário, dava aula sobre isso, para a gente já pensando nessa questão ambiental, que a gente sabia que esse seria um assunto do momento e de fato né? E a gente tem que, antes de criticar uma coisa, se vai ter um impacto X, Y ou Z, a gente tem que entender o processo que está acontecendo. E é bem diferente de tudo que já viu de exploração. A gente pensar na bauxita, que há anos atrás em Poços, o ferro, é totalmente diferente, é um processo ambientalmente muito mais tranquilo, certo? É uma exploração de uma coisa que nesse momento é muito valiosa, estão nos chips, nas baterias, nos celulares, então é uma oportunidade que a cidade tem de virar um polo. A gente fala, quantas vezes a gente fala de
de São Francisco, de outros lugares, e a gente, quem sabe a gente não pode ser. Se tiver uma política pública adequada, pensando no meio ambiente, desenvolvimento sustentável, com essa riqueza que está aqui nos nossos pés, a gente pode transformar a Poços de Caldas num polo mundial de tecnologia, trazendo emprego, desenvolvimento. Ah, Eduardo, não fez a cirurgia da minha mãe lá que está esperando na fila. Por quê? Não fez o que a gente não quer? Não fez porque está faltando dinheiro. A gente precisa de dinheiro para fazer. Seria essa uma oportunidade da gente nunca mais passar por isso? A gente às vezes quer que resolver os problemas, mas esquece que o dinheiro vem tudo de um saco só. A gente tem que fazer a distribuição da melhor forma possível. E talvez a Terra Saras pode nos dar essa oportunidade. E a gente tem exemplos disso. Você pegar a Uzi Minas lá em Nova Lima. O que era Nova Lima antes? Ipatinga. O que era Ipatinga antes? O que é agora? Paulínia, que tem a refinaria da petróleo. Paulínia não existe escola particular. Todas as escolas, as melhores escolas, são escolas públicas. Por quê? Porque tem os royalties e assim por diante. Então é uma coisa que a gente tem que ter um pensamento um pouco mais amplo. Não é porque eu só penso no meio ambiente. Você tem que pensar no meio ambiente, mas você tem que pensar no desenvolvimento econômico. Você tem que pensar no desenvolvimento social. Então é uma oportunidade que a gente tem de tornar o nosso município melhor. E a gente não pode perder isso, né, Franco? Se eu complementar os dois aqui, o Paulo já foi muito bem na fala dele, entrou no assunto política pública. É um assunto tão novo e tão falado no mundo que o governo federal está criando agora uma política pública para minerais críticos. Criando agora. Então a gente não está atrasado em nenhum momento desse assunto. A gente está, pelo contrário, a gente está à frente, buscando o município absorver isso da melhor maneira possível, de modo responsável, ambientalmente, socialmente. Mas o Brasil, a União Federal, está criando uma política pública específica para minerais críticos, pensando nos projetos que estão aqui. O que seria isso? Como o Brasil vai estar ganhando com os projetos que estão aqui em Poços de Caldas? Trazer a cadeia produtiva, que é essencial. Não pode virar um commodity embora para a China ou para a Índia, como a gente falou lá hoje. Ninguém quer que o pessoal vem aqui minério e vai embora com a banana. E o Brasil tem exemplos errados disso, que minério de ferro. Sim. Você manda o minério e traz o ferro gusa de volta. Então isso, está criando políticas públicas para isso, para Poços tornar uma potência de tecnologia e inovação de modo responsável. Ninguém está... Paulo falou, a licença não é o Poços de Caldas que dá a licença vai sair no estado de Minas ou no Brasil e vai ser explorado. Então não é bom você ser amigo desse projeto e preparar Poços para que ele absorva o projeto da maneira responsável, onde a população vai estar ganhando, não só financeiramente, mas com responsabilidade também ambiental, com todo mundo. É um caminho sem volta, eu entendo que é um caminho sem volta, vai acontecer de um modo ou de outro, então que aconteça da melhor maneira possível, com políticas públicas corretas e responsáveis para que financeiramente ser explorado da melhor maneira. Acho que é resumindo um cenário que eu penso desse projeto. Equilíbrio é a palavra. Até falando de chip, terras raras, eu gosto muito de tocar nesse assunto, que eu sou um entusiasta, eu vejo cada coisa. A gente fala da inteligência artificial, né? Tem aquela fake news, a gente estava falando de clonar, mas tem muita coisa bacana, né? Acho que vocês até hoje falaram lá da questão da Estônia, né? Hoje eles têm uma inteligência artificial que pega todas as licitações e já vê os parâmetros ali e já compara. E aí, Paulo, como é que você vê isso daí? Você está tentando introduzir, é um sistema aqui, é um sisteminha ali? Porque, igual o Franco falou, é outro caminho sem volta, né? Sim, e isso não tem como a gente fugir também, né? Tem trabalhado bastante isso, a educação nossa. Hoje, o pessoal, os servidores da educação do município hoje já estão tendo introdução à inteligência artificial. E isso daqui a pouco vai estar sendo passado para os alunos. Não tem como a gente fugir mais. O que é o que tem de soluções de inteligência artificial, soluções tecnológicas para governo é fantástico. Você ouviu hoje eles falando na apresentação do pessoal da Índia lá. Tem muita coisa no mercado, tem muito produto, a gente tem até a própria telemedicina hoje, a gente tem a própria triagem que é feita em unidades de saúde em várias cidades do Brasil já sendo feitas através de inteligência artificial. Então, não tem como a gente fugir, a gente tem que adaptar ao mundo. É o que eu falo, a gente não pode colocar uma venda no olho e falar sempre foi feito assim, vai continuar sendo feito assim. O poder público ele tem que acompanhar a evolução e essa é uma tendência. A gente já está começando, lógico, o poder público, como eles disseram, que é amarrado em muita coisa, mas a gente já está introduzindo inteligência artificial em alguns serviços da prefeitura e isso é uma tendência que vai continuar acontecendo de uma forma muito mais rápida nos próximos anos. O Terra Saras, voltando um pouquinho, para que serve Terra Saras? A produção de ímãs de alta performance. Imã de alta performance vai para muito carro elétrico,
para data center, onde são criadas as IA. As IA é um caminho sem volta que está crescendo muito rápido. Então imagina que Poços de Caldas vai virar, porque o poder público, o privado, é muito rápido de inteligência artificial. Em 2 semanas teve 2 eventos aqui em Poços onde as palestras foram de inteligência artificial. O da FIENG, semana passada, foi esse assunto e hoje de novo. Então isso, a gente... Então está um assunto tão falado e tanto no dia a dia que a gente tem que estar preparando sim e trazer para a prática. O Paulo é um cara formado na área de computação, ele entende muito bem sobre isso aí. Então é um momento mágico para Poços de Caldas. A gente tem que estar preparado para estar avançando. A inteligência artificial é bacana, o ser humano vem junto, tem esse trabalho, esse desafio do capital humano com a tecnologia, mas isso é muito legal, que vai dar uma celeridade no poder público e quem vai ganhar na outra ponta é a população. A gente hoje, né, Paulo, a gente já trabalha, a gente faz um governo muito com dados, né? A gente parou a primeira coisa que a gente fez, a gente trabalhou muito nesses primeiros meses vamos ver o que está acontecendo para a gente tomar as medidas que a gente tem que tomar. Igual a gente faz na casa da gente, igual a gente faz na empresa da gente. E então a gente hoje lá, a gente abre o gabinete, o Paulo tem na sala dele, ele abre a tela, lá tem os dados, o que está acontecendo, financeiros, escolas, saúde, filas e assim por diante. E esses dados hoje, a inteligência artificial ajuda demais a gente colher esses dados, filas e assim por diante. Compilar, né? Isso porque, como eles disseram, a gente ainda tem as morosidades do sistema público, que a gente não implantou tudo que a gente gostaria de implantar, mas a gente precisa começar. E a gente começou. E a outra coisa que o Franco pode falar melhor é a questão da gente, esses pacotes regulatórios, né, Franco, sobre startups, né, para a gente trazer esse pessoal que sabe mexer para a nossa cidade, para Poços de Caldas, juntar isso tudo, terras raras, um marco regulatório interessante para a cidade, para que as coisas possam ser desenvolvidas aqui e usadas para a cidade. A gente tem, né, Paulo, na segurança pública, a gente já tem um sistema tecnológico muito bom, que muitas vezes não é divulgado, porque, como o próprio nome diz, é segurança pública, mas hoje a gente tem um controle, uma muralha eletrônica, a gente controla. Fui fazer um teste lá com o Rafael, pela placa do meu carro, ele sabe aonde que eu fui, todo lugar que eu vou. Eu falei, vou sair daqui, vocês estão vigiando minha vida. Então, assim, a gente tem já alguns lugares que ela está mais avançada, outros lugares que está entrando, mas isso igual você falou, não tem jeito de fugir. Hoje, o ChatGPT, há 1 ano atrás, a gente, nossa, diz que é legal, né? Hoje você já usa todo dia, você abre ali e resolve alguma coisa. Então, acho que é natural e a gente tem que estimular isso. Vou dar até um spoiler. Em 30 dias a gente vai estar instalando as primeiras câmeras com reconhecimento facial na área central da cidade, interligada com o sistema de segurança de 3 estados, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Hoje, se tiver um cara passando férias aqui, que está foragido da polícia lá do Rio de Janeiro, o reconhecimento facial nosso, que está instalado lá na Rua Assis Figueiredo, se pegou ele aqui, automaticamente ele vai fazer o chamado lá no computador da cidade onde está sendo procurado. E isso é uma rede de segurança que está sendo montada com inteligência artificial, lógico, de cooperação entre os municípios. Isso é um avanço muito grande que a gente vai ter na segurança, que é spoiler mesmo, que eu não divulguei isso, não falei nada para ninguém. Mas já vai estar acontecendo agora nos próximos 30 dias. E daqui para frente vai ser assim, né? Cada vez mais a gente vai estar investindo, eles lembraram de segurança aí, e a segurança acho que é o local que a gente mais está investindo na questão tecnológica, até porque segurança hoje é a primeira demanda da população e não é de Poços de Caldas não, é do país, né? Cada vez mais a responsabilidade de segurança está na mão dos municípios. O Estado, ele não é totalmente responsável como era no passado, e os municípios, eles têm que cooperar. Afinal, né, no final de tudo, as guardas a conta civis sempre fica municipais se prefeito, né? Os recursos cada vez são menores nas prefeituras. Exato. E a tendência, viu? A nossa aqui estão passando por uma evolução, estamos fazendo concurso agora, vamos praticamente dobrar o efetivo, e a tendência é que cada vez mais as guardas municipais tomem conta da segurança. O problema de tudo isso é que a bomba fica na mão das prefeituras, né? O dinheiro vai pro governo e o problema fica na mão da prefeitura. Mas isso a gente está até acostumado. Quem está na gestão pública tem que estar acostumado a isso. O que está acontecendo com Poços de Caldas é que Poços perdeu nos últimos anos. Hoje a gente não tem deputado, né? A gente tem um deputado estadual que é o Mauro Tramonte, né, que tem responsabilidade com várias outras cidades também, né? Daqui da cidade, é bom a gente lembrar, nos ajuda, é parceiro de primeira hora, nos ajuda muito, mas a gente precisa ter um deputado federal da nossa cidade. Os recursos hoje, eles estão nas mãos dos deputados. Eu muitas vezes, eu viajo, eu vou para Brasília, muitas vezes de pires na mão e joelho no chão.
porque senão não tem dinheiro. Não fecha as contas. Não fecha. E a política hoje está nas mãos dos parlamentares e eles travaram mesmo. A grande parte do recurso está na mão do governo federal e também nas mãos dos deputados que vão distribuir onde está o eleitorado dele. Então a gente precisa, urgente, Poços precisa, tem um deputado federal para que a gente consiga fazer investimentos na cidade. Senão vai acontecer o que está acontecendo hoje, né? Eu tendo que sair daqui, fazer viagem direto, tentando pedir migalha para deputados de outras cidades ajudar a gente. Perfeito. Pessoal, o bate-papo tá sensacional, a gente poderia ficar horas aqui, mas eu queria que vocês dessem um recado final, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, falar alguma coisa aí que tá para acontecer, quiser dar mais spoiler aí, fica à vontade, que aí a audiência gosta também. Bom, posso começar. Eu queria primeiro agradecer, né, Rodolfo? Estamos sempre à disposição, sempre esse tipo de bate-papo faz muita falta, né? É um bate-papo mais leve, contando de uma forma mais clara o que acontece, como é que é o dia a dia. E muita gente pergunta isso, cara, o que você está fazendo? Você tinha uma carreira aí, estava tudo bem. Eu queria convidar as pessoas boas a participar um pouco mais da política, porque tá sobrando pessoa ruim, pessoal. A gente tem que, quem é pessoa boa tem que entrar na política. A gente precisa conscientizar disso. A política bem feita, ela vai ser feita por boas pessoas, como a gente falou aqui no podcast. Então se interessem, se indignam, cobrem da gente. A gente agora é servidor público, entre aspas, a gente tem que servir as pessoas. Mas vamos estudar um pouco mais política, entrar na política, porque a gente precisa participar. Se aonde as pessoas boas não participam, as pessoas ruins tomam conta. Então eu convido a todos, parece loucura, é um pouquinho de loucura sim, mas a vida tem que ter um pouquinho de loucura também, senão você não faz as coisas. Mas vamos participar da política, vamos pôr as pessoas boas. Chega daquelas pessoas que estão sempre fazendo as mesmas coisas, pensando nas eleições. Vamos entrar, vamos doar um tempinho e fazer uma política melhor para a cidade, para o estado e para todo o nosso país. Vamos lá, Rod, obrigado pelo convite, obrigado Paulo e o Du pelo momento junto aqui. Continue fazendo esse trabalho, levando pauta positiva para a população, porque a notícia boa é bem-vinda sim, sabe, não é essa notícia ruim que vende não, que te tira isso de frente, notícia boa é bem-vinda sim. Um recado para os amigos aí, falo acredite em Poços de Caldas, acredite no nosso trabalho, o trabalho está sendo muito bem feito, Poços de Caldas está no seu melhor momento da história, não é por um acaso, é por muito trabalho, é um trabalho que está encorpando, está pegando marcha, Poços vai mudar de patamar o quanto antes em cenário mineiro e nacional, é uma cidade maravilhosa, 100% das pessoas, investidores que vêm em Poços, ou industriais vêm para Poços, elogiam Poços, falam, nunca vi uma cidade tão bonita. Não é possível que a ótica que algumas pessoas usam aqui em Poços está tão distorcida igual a ótica de 100% das pessoas que vêm aqui. Melhoria é contínua, as coisas têm que melhorar assim, nada é perfeito, mas a gente mora aqui num paraíso e está sendo muito bem cuidado. Então, acredite no nosso trabalho, que Poços de Caldas está na melhor fase da tua história. Perfeito. E aí, Paulo? Não, só agradecer, primeiro te agradecer pelo convite, né? E quando a gente está na função de prefeito, a gente perde quase todo o nosso tempo cobrando. E a gente, às vezes, tem pouco tempo para agradecer. Né? Então eu vou aproveitar a oportunidade, hoje está aqui, né? Até porque a gente já está no horário estendido, a gente o momento de relaxar nós e aproveitar para agradecer o carinho que eu tenho recebido na rua, Rodolfo, que é muito grande. Eu falo com eles, sempre, todo dia eu falo isso. Quer fazer teu dia bom? Anda um pouquinho comigo, vai nas escolas que eu vou, vai nas unidades de saúde que eu vou, todo lugar que eu vou, eu sou muito bem recebido e isso me alimenta, né? Alimenta a minha energia, me motiva a estar trabalhando pela cidade, mas eu tenho que agradecer o carinho que eu tenho recebido na rua e todos esses locais que eu tenho ido. Mais do que isso também, agradecer o trabalho dos servidores, como eu disse, a gente cobra muito, então a gente também tem que agradecer pelo que eles estão fazendo. E em nome dos três aqui, agradecer também pelo carinho e o cuidado que a gente está tendo da nossa família, quem sofre mais que tudo, às vezes até mais do que a gente mesmo. E eu tenho, a minha casca é grossa, né? A casca é grossa, eu estou calejado já, e às vezes a minha família sofre até mais do que eu. Então agradecer as nossas famílias aqui, em especial a minha esposa, pela compreensão que eles estão tendo por esse trabalho. Eu acho que, como a gente falou lá no comecinho, né, a gente tem que encarar isso aí como missão, uma missão que não é fácil, a gente sabe disso, mas se a gente tem o apoio, né, o incentivo da nossa família, eu tenho certeza que a gente consegue realizar tudo isso aqui que a gente falou. Perfeito, concordando muito com o que você falou se os bons
abrirem espaço, né, os maus tomam conta, né? Então também gosto de política e tal, e também é um convite, junto com o Du e eles aqui, esse bate-papo foi para as pessoas entenderem, conversar, porque às vezes ouve o que fulano falou, que ciclano falou, e às vezes deixam de ouvir o que a própria pessoa tem para falar, né? Fazer esse contraponto aí, engajar, participar da política. Quanto mais, às vezes as pessoas estão meio desanimadas, mas quanto mais pessoas, é um trabalho de formiguinha, né? Não tem bala de prata, não tem mágica, não tem isso daí. É um trabalho constante. Mais uma vez, agradeço os três aí e fiquem ligados, pessoal. Em breve, mais um episódio do Além dos Negócios.